Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre coragem e as leis da vida, como nós podemos impulsionar e passar por cada desafio em cada fase da vida. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, abençoe e ilumine nosso coração, mente, para que consigamos aprender, evoluir e receber a inspiração de mais alto, para de fato sermos melhor a cada dia e auxiliar aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Lei e vida. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunha inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo dos teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumentos de amor e sabedoria pretende-se mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente que não matarás. Que assim seja. Bem, esse texto ele vem nos fazer refletir de uma forma profunda sobre o que significa matar, né? Então, não matarás. Essa é uma lei antiga, mosaica, e que Jesus veio dizer que ele veio à Terra não para destruir as leis e os profetas, mas para cumprir o que foi dito. Porém, a humanidade, à época do Cristo, muitas vezes não entendeu como esse cumprimento estava se dando. Não através de poder, de guerras, não através de imposição, mas através da lei do amor, através das leis de Deus se cumprindo na vida e na existência terrestre do Cristo planetário, né, através do Mestre Jesus. Bem, então sabendo disso, o que Emmanuel vem nos fazer refletir e ensinar? Que o não matar significa algo muito maior do que simplesmente não matar o corpo físico de alguém. O não matarás é não extinguir a esperança de alguém, não gerar desânimo. O não matarás significa não fazer com que o outro se sinta pior ou mal ou inferior em qualquer situação. É não desanimar nos caminhos que para cada um são diferentes. O que faz sentido para uma pessoa pode não fazer para outra. E cada um tem suas mazelas, suas fraquezas e seus potenciais. Se nós selecionamos aquilo ou aqueles que nós queremos direcionar, nós estamos, de alguma forma, influenciando ou matando, né, uma maneira que é diferente da nossa. Né? Então, não que isso seja simples de se fazer todos os dias, mas ele é necessário. É um processo de aprendizagem de amor e respeito aos outros, para que possamos receber também o mesmo para a nossa vida. Lembrando que tudo que a gente faz retorna. E um dos pontos mais interessantes dessa passagem se diz respeito a não matar a coragem. Porque muitas vezes nós acabamos ouvindo
os outros e, ao invés de dar o estímulo necessário, mesmo que associado a conselhos, nós podemos inadvertidamente tirar o ânimo, tirar a coragem e acabar frustrando um caminho que poderia ser de sucesso, mesmo que não imaginado para nós, mas sim na vida do outro. Então, claro, nem sempre nós vamos acertar, mas essa busca de fazer melhor, de estimular exatamente a coragem, o amor, o crescimento, a busca, o vencer a si próprio no outro, deve ser um exercício de rotina em nossas vidas. Pois no final, o que nos cabe é aprender e evoluir, nos desafios, nos erros ou nos acertos e nas alegrias. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é coragem. Coragem talvez seja uma palavra-chave para a nossa resistência, para os momentos atuais em que vivemos em desarmonia conosco mesmos. Coragem para admitir os nossos erros em primeiro lugar, para que assim a reforma íntima se torne mais fácil e aceitável. Coragem para aceitar o Cristo de vez em nossa vida, interpretado da maneira certa. Coragem para vencer o orgulho e o egoísmo, chagas que ainda corroem a humanidade. Coragem para carregar a própria cruz e seguir o Cristo fugindo sempre da vaidade e do mal. Visto que ainda precisamos tanto de coragem, irmãos, tenhamos coragem de Cristo. Busquemos compreender, pois, em tempos atuais, que necessitamos pensar, meditar, ter coragem na fé, no amor, na caridade, para vencer tantas tribulações, tantas lutas, tantos medos. Pois a coragem é o que há de nos desenvolver para uma luta com vitórias. Que o Evangelho seja o nosso roteiro, o amor a nossa meta, e com certeza a felicidade e a paz serão companheiras de sempre. Que assim seja. Ditado por Frederico. Bem, então esse texto vem complementar de uma forma linda o que refletimos aqui no Evangelho. Nesse mundo atual de tanta ansiedade, de cobrança por perfeição, onde todos acabam muitas vezes mostrando a sua vitrine apenas com a parte que brilha e nunca com os defeitos, a comparação ela se torna até mesmo incessante. Nós é que temos que fazer o controle de redes sociais, de atividades, do tanto que nós nos conectamos à vida alheia e deixamos de focar na nossa. Porém, esse processo ele acaba sendo necessário a ferramenta principal de coragem para enfrentar os desafios. E ele refere-se à primeira coragem que nós temos que desenvolver, que é a coragem de olhar para nós mesmos e reconhecer os erros, os defeitos que ainda temos. Pois se nós não sabemos aqueles defeitos que carregamos ainda, como é que nós vamos fazer a reforma íntima, o trabalho, o exercício de consertar algo que a gente nem sabe que está estragado? Então, a partir do momento em que reconhecemos essas fraquezas e mazelas em nós, nós temos a capacidade de direcionar os nossos esforços para evoluirmos, para aprendermos. E isso se dá com certeza aplicando a lei de amor, amparando, auxiliando aqueles que nos rodeiam, em todas as esferas. Que possamos então ter essa capacidade, esse exercício de crescimento e de amor, hoje e sempre. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Coragem como mediadora entre recursos positivos e índices de bem-estar geral e específico. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título European Journal of Investigation in Health Psychology and Education, que quer dizer Revista Europeia de Investigação em Saúde, Psicologia e Educação, pelos autores Ernesto Lodi, Lucrécia Perrella, Rita Zarbo e Patrícia Patrizzi. Bem, esse estudo científico ele avaliou 410 estudantes universitários para buscar fazer uma associação, para saber se existia uma associação entre o índice de desenvolver a sua coragem, aqueles que
tem coragem de enfrentar, de fazer o que precisa ser feito, mesmo com as dificuldades, e o bem-estar, a realização e até o desempenho acadêmico. E o estudo corroborou de uma forma fantástica a integração entre tudo isso com os resultados finais, mostrando que o índice de coragem para fazer e viver os desafios da vida está diretamente relacionado com maior satisfação, maior otimismo, maior bem-estar e maior desenvolvimento acadêmico profissional. Então, a coragem é uma ferramenta que melhora toda a nossa qualidade de vida e nos faz, evoluir. E lembrando, coragem não é ausência de medo. Coragem é quando nós temos a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo, mesmo mediante os desafios, mas já sabendo o que precisa ser feito, que é o certo. Seguimos em frente. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais esse ensinamento bendito que consigamos colocar em prática em nossas vidas. Abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades e aqueles irmãos que mais sofrem neste nosso planeta. Abençoe enormemente os mentores e anjos de luz que nos guiam e os que trabalham para amparar e auxiliar a renovação planetária. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.